E aí também a gente começa a verificar o início, né, dos sintomas, dos sinais que a pessoa começou a ter a ansiedade social. Geralmente, os primeiros sinais começam ali na infância e a média de idade que a pessoa começa a desenvolver a ansiedade social é entre os 12 e 17 anos. Né? Por que começa a desenvolver nessa idade? É porque a sua cognição social começa a mudar. Você vê que começa a ter mudança, começa a ser diferente. A gente vê pessoas que falam, quando eu era criança eu brincava, eu me divertia, eu tinha amigos. Nossa, que legal, parece que não é você agora, né? A pessoa às vezes nem sabe, eu não sei por que eu desenvolvia a ansiedade social, porque eu era uma pessoa muito extrovertida quando era criança. E perguntar se tinha amigos na escola, tinha amigos no seu bairro, você brincava? Não, brincava, tudo mais, mas a cognição social, ela muda, tá? Então, isso ocorre conosco, né? Todo momento nós estamos mudando. O ser humano, ele passa por várias fases, né? Temos a gestação, a infância, a adolescência, depois chegar na fase adulta. Então você vai ser um jovem adulto, depois você vai entrar na terceira idade, e depois você vai chegar a ser idoso. Então o ser humano vai passando por várias fases e cada fase tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. O pensamento é diferente. Então quando você é adolescente, as suas ideias são diferentes de quando você era criança. Então agora que você é adulto, seu pensamento, seus objetivos, seus propósitos são outros, entendeu? Então a pessoa vai amadurecendo e isso tem que ocorrer em que esfera? Em todas as esferas. Você entende? Na esfera física, na esfera psicológica, na esfera emocional, nos seus pensamentos. Só que tem pessoas que crescem, desenvolvem, só que os pensamentos são os mesmos. As ideias são as mesmas, os mesmos conceitos, os mesmos paradigmas. Então, de vez em quando eu estou quebrando alguns paradigmas que antes eu acreditava que era verdade e hoje não é mais. Por quê? Estou enxergando com outros olhos. Então você entende? Por exemplo, um exemplo. Na infância, você vê assim, quando a criança lá tem 7 anos de idade, a criança, o seu filho, por exemplo, você está conversando com o seu marido, olha, a vizinha fez tal coisa, ela é assim, eu não gosto dela porque ela fez tal coisa. Você está lá, está falando mal da sua vizinha e o seu filho lá, só escutando tudo. E aí você vai visitar, um outro dia você vai visitar a sua vizinha, e aí seu filho vai junto também. E aí quando você está conversando lá com a sua vizinha, aí entra o seu filho no meio, mãe, é mentira isso que você está falando. Outro dia você disse que ela faz isso, tal coisa, e você não gosta dela. Eu falei, meu Deus do céu. Então não sei se você já passou por isso, mas isso é muito comum. Mas por que a criança faz isso? Ela faz isso porque ela não tem noção, né? Ela está se desenvolvendo, ela não tem essas noções. Uma outra situação também que eu me recorde, por exemplo, o meu irmão, quando ele tinha por volta de uns 8, 9 anos, a minha mãe me contou o seguinte, que ela que dava banho nele. Então chegou uma idade que ele falou, mãe, eu não quero mais que você dê banho em mim. Né? Ou seja, por que a partir daquele momento ele começou a ficar com vergonha, né? Mãe, porque eu tenho vergonha. Porque ele está começando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está entendendo algumas coisas. A mente dele tá se desenvolvendo. Por exemplo, hoje eu tenho a minha filha fica, né? A gente dá banho nela, tudo mais. Para ela é super tranquilo, super normal, né? Mas vai chegar um momento que ela não vai mais, né? Vai sentir vergonha, ela não vai querer mais que os outros dê banho nela. E assim ocorre conosco.
né? Hoje você toma banho, sua mãe não dá mais banho em você, né? E outra coisa também do diagnóstico é que a gente pode, né, muitas pessoas confundem, né, a ansiedade social com outras doenças, né? E é comum confundir porque os sintomas são parecidos, tá? As pessoas confundem ansiedade social com timidez. Então, na minha classificação, o que diferencia os dois é o grau de intensidade dos sintomas, porque a timidez e a ansiedade social compartilham as mesmas situações sociais, né, e os mesmos sintomas. Outro caso que as pessoas confundem também com relação ao autismo. Eu já tive várias pessoas que a princípio vieram fazer atendimento comigo porque pensava que era autista. E aí a gente falou, não, vamos fazer aqui uma avaliação, vamos investigar, vamos fazer um diagnóstico diferencial. Então, comparar os dois transtornos. E não tive nenhum caso que eu peguei que realmente a pessoa tinha autismo. E não, era realmente uma ansiedade social. Então, no autismo, a pessoa tem dificuldade de interagir, de interação, dificuldade de socializar. Falou, opa, deve ser autismo. Uma vez o paciente veio fazer um diagnóstico porque ele tinha um sobrinho que era autista e a irmã dele falava que ele era também autista. Falou, ó, você não percebeu? Você tem os mesmos sintomas que o meu filho. Você não sabe que você tem autismo? E aí ele ficou todo confuso, né? Será realmente que eu tenho autismo? E aí né, fiz a avaliação e ele não tinha, né? Tinha realmente aí a ansiedade social. Então, o autismo, o autista, ele tem essa dificuldade de interagir e tem outras dificuldades também. Tem comportamentos estereotipados, então não é só na interação. Então, quando a gente analisa de perto, né, qual que é a diferença? Na ansiedade social, a pessoa tem dificuldade de interagir, de se relacionar, às vezes de manter relacionamento com as outras pessoas, só que o pensamento por trás, né, dessa dificuldade é da avaliação negativa. Eu não vou passar vergonha, as pessoas vão me criticar, vão me julgar. Às vezes eu fico muito preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre mim. Então, o cerne da coisa aí, qual que é? É o passar vergonha. Eu tenho medo de ser avaliado. Na questão do autista, não. Ele não está com essa preocupação. Não tem esse tipo de pensamento. Ele não há sofrimento, ele não tem esse medo de passar vergonha, de constrangimento, você entende? Então, o autista, ele tem um problema neuro de desenvolvimento. Não é só na questão da interação, tem outras áreas também que ele tem dificuldade. E aí é muito comum a pessoa confundir. Existem outros transtornos também, como o pânico, agorafobia, porque são transtornos que a pessoa, por exemplo, agorafobia, a pessoa não sai de casa. E na ansiedade social, a pessoa também tem dificuldade de sair de casa. Nos casos mais graves, a pessoa não sai. Porque se encontrar alguém na rua, pode ficar ansioso, pode ter uma crise de ansiedade. Só que a agorafobia, a preocupação dele é outra, não é ele não está com medo em passar vergonha. O pensamento central dele é outro. O do pânico também. Por que a pessoa fica em casa? Não vou sair de casa. Porque ele tem medo de desmaiar, acontecer alguma coisa de errado, passar mal, de morrer. Se eu estiver no transporte público, ou se eu estiver andando na rua, vou passar mal e ninguém vai me socorrer. E aí, o que vai acontecer? Eu vou morrer ali mesmo. Mas fique tranquilo, viu? Nunca vi alguém, né, desmaiar ou passar mal e morrer, né, sozinho na rua. Tá? Então, sempre
Aonde que a gente vai, sempre tem pessoas. Fique tranquilo com relação a isso. Então, você percebe? Então, precisa fazer essa diferenciação. Então, há vários transtornos parecidos com os sintomas da ansiedade social.